Agora vamos falar sobre locações, viu, Caterina? Porque muitas pessoas não estão conseguindo pagar os seus aluguéis, os proprietários também não conseguem receber aquele dinheiro que todo mês eles estavam acostumados e aí as pessoas se perguntam: o que eu devo fazer? Bem, estamos na linha com o advogado Breno Tarifa, ele vai falar justamente sobre como ficam as locações em tempos de coronavírus. Doutor Breno, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de poder colaborar um pouco com vocês. Legal, eu quero lembrar ao público que acompanha o jornal da Rede Alesp que no mês passado, no dia 3 de abril, o Senado aprovou um projeto de lei que suspende o despejo enquanto durar a pandemia por coronavírus, isso até o dia 31 de dezembro deste ano. Eu gostaria de saber do senhor, doutor, além dessa novidade, essa informação que eu acabei de compartilhar, como estão as locações em tempos de Covid-19? Gostaria que o senhor explicasse para o nosso público quais foram as mudanças substanciais que ocorreram neste período. E eu também me lembro da sugestão de muitos especialistas em relação aos acordos e em relação ao bom senso. Por favor. Então, olha só, é um cenário completamente novo, pegaram todos de surpresa. No início, muitas pessoas criaram uma série de teses, né, para falar sobre a questão da locação residencial, da locação não residencial, que é vulgarmente chamada de locação comercial. E foi o seguinte, no início as pessoas acreditavam muito na possibilidade de alegar o caso fortuito, força maior, a teoria da imprevisão, e a realidade é que, quando os grandes mestres, os grandes doutrinadores do Brasil passaram a se manifestar sobre o tema, a situação mudou um pouco de figura. Então, o que eu percebo hoje nas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo é que as suspensões não estão sendo acatadas, os descontos não estão sendo acatados. Então, assim, para locação residencial, como não mudou sine lagma a base contratual da locação, a locação é normalmente cobrada na sua totalidade. Agora, diante da situação de desempregos, de uma série de dificuldades que os locatários estão passando, os locadores estão se adaptando à situação também. Então, assim, eu noto que existem locadores que deram isenção, suspenderam os pagamentos dos aluguéis por 2 meses, por 3 meses, e estão colocando 50% até dezembro. E tem locadores que não abriram mão de receber o aluguel. Então, o que acontece? Se porventura esse inquilino ele ingressar com qualquer tipo de medida judicial, dificilmente ele vai conseguir essa suspensão de pagamento. E se porventura ele tiver interesse na rescisão contratual, se o contrato estiver em período de vigência, ele ainda corre o risco de pagar a multa contratual nessa rescisão. Então, é uma situação extremamente delicada. Mas pelo que eu venho acompanhando, o mercado está se adaptando muito bem a essa situação. Nas locações comerciais, eu me deparei com locadores que deram isenções de 3, 4 meses já para os inquilinos, porque a ideia é não perder o inquilino. Locadores de imóveis residenciais também estão praticando 50% de suspensão durante 2 ou 3 meses, ou estão diferindo o pagamento desses aluguéis, ou estão dando descontos de 20%, 30%. Tá se caminhando para esse cenário, por enquanto.
Doutor, para quem nos ouve nesse momento, né, e está sem condições, então, de arcar aí com o seu aluguel, como que essa pessoa deve proceder? O ideal é tentar, no primeiro momento, um acordo, então, um É, acordo de o boca, que o vamos dizer assim? judiciário está passando é que esse locatário, ele essas situações devem decorrer de ato negocial entre as partes ou por cláusula contratual, porque é uma situação muito delicada, até para o inquilino que porventura perdeu o trabalho, ou diminuiu os seus proventos. Ele vai ter que contratar um advogado, ter que entrar com uma medida judicial e provavelmente, ele vai ter indeferida a sua medida cautelar e se ele agravar no tribunal, também vai acabar perdendo no tribunal. A situação é bem delicada. A sugestão, a sugestão não, mas a escolha é o distrato. E aí ele vai ter que buscar um outro imóvel. Então, é uma situação bem delicada. Agora, doutor, uma dúvida. As pessoas que conseguem entrar em acordo com o locatário, os inquilinos, no caso, eles podem fazer esse acordo por e-mail ou mesmo uma mensagem trocada em aplicativo de mensagens? Ou existe a necessidade de fazer um aditivo do contrato ou então um novo contrato para formalizar esse acordo que deve durar, sei lá, 3, 4, 5 meses? Olha só, eu acredito que formalizar é sempre o melhor caminho. Se porventura as comunicações entre o locador e o locatário vinha sendo ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, é uma via possível, sim. É uma via possível. O que é importante é que essa suspensão, a isenção do pagamento seja formalizada de alguma maneira, para depois o locatário não correr o risco de sofrer uma ação de despejo por falta de pagamento. Perfeito. Doutor, na hipótese do contrato estar terminando, imaginamos que o inquilino tem que pagar mais 3 meses de aluguel. Só que ele não consegue arcar com esses custos e ele sugere ao locatário a fragmentação desse valor, desses 3 meses de aluguel, em 10 ou 12 parcelas, por exemplo. Automaticamente esse contrato de locação ele acaba sendo estendido ou esse acordo é um acordo paralelo ao contrato de locação que, segundo o meu exemplo, duraria mais 3 meses? Não, o contrato estando próximo do período de término, o ideal seria pagar uma multa proporcional ao tempo de ocupação. É por aí, não vai pagar o valor cheio da multa dos 3 aluguéis, porventura estipulados no contrato. E a questão do acordo é o que eu falei há pouco. As partes têm total liberdade para diferir esse pagamento em quantos meses entenderem possível. O importante é formalizar essa situação, para não deixar na questão como se fosse um acordo verbal e não correr o risco depois de sofrer uma medida judicial de cobrança ou a medida de despejo mesmo, propriamente dita. Doutor, me fala uma coisa, quando o inquilino, então, leva essa situação aí para a justiça, como que os juízes estão despachando, né? Eles estão cumprindo os prazos? É um processo que costuma tardar muito? Como que é? Não, então, até me surpreendeu essa situação, porque os juízes estão atendendo essas demandas extremamente rápidas, assim, elas estão recebendo uma atenção diferenciada. A maior parte dos advogados busca uma antecipação de tutela, né, para que a decisão saia imediatamente, assim, que demore poucos dias a ser proferida uma decisão após a propositura da medida judicial. Essas decisões estão sendo proferidas, as partes
os proponentes estão agravando dessas decisões, porque os juízes não estão concedendo a liminar, as partes estão agravando para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça também está dando uma atenção especial para esses casos. Essas decisões estão saindo extremamente rápidas, questão de poucos dias, as duas decisões vão tá no ar para as partes. E normalmente o locador ele não fica nem sabendo dessa propositura, ele vai ficar sabendo depois que ele receber a citação. Então, o juiz de primeiro grau profere uma decisão em caráter de antecipação de tutela, a parte agrava, o tribunal profere o acordo sem intimação da parte contrária. Legal. Doutor, do ponto de vista do Poder Legislativo, que iniciativas estão em curso e podem ajudar as pessoas que estão com dificuldade de arcar com os custos ou então aquelas que são proprietárias de imóveis e não conseguem resolver as pendências com os inquilinos? Que iniciativas das casas legislativas têm ajudado a resolver esses problemas? Então, o que é de conhecimento hoje, tem um projeto de lei do Anastasia, que ainda está para ser decidido em plenário. Então, a princípio, não tem nenhum projeto, fora esse do Anastasia, para ajudar essas pessoas, em absoluto. Então, o que vale mesmo é o bom senso e o diálogo, que certamente as pessoas vão conseguir resolver isso sem a necessidade de judicializar. Talvez essa seja uma boa alternativa. É isso, doutor? É exatamente isso. É um momento que eu entendo que os locadores eles têm que ponderar muito essa situação, porque acredito que também não esteja fácil a alocação hoje em dia, e o locador não tendo bom senso, não ponderando essa situação, ele pode perder o inquilino. E aí o que pode acontecer? Se porventura o locador entra com uma ação de despejo, essa ação de despejo ela não vai acontecer com a rapidez que estão dando essas outras decisões dos pedidos de suspensão ou de diferimento dos pagamentos. Essas ações de despejo provavelmente vai demorar um pouco mais, até o processo ser distribuído, até a parte receber a citação, prazo de defesa. Então, assim, vale muito a pena para esse locador ele rever esses pagamentos de modo a beneficiar o seu inquilino, para que ele não perca esse inquilino e não tenha que pagar ou o condomínio ou o IPTU, ele se poupa desse custo fixo, né? Então, acho que o bom senso hoje é o que deve predominar entre o locatário e o locador. Me parece que as pessoas estão se comunicando bem, viu? Eu atendo duas imobiliárias e vejo assim que os acordos estão sendo feitos na base do pagamento de 50% desses aluguéis. E vejo alguns locadores que isentaram por 2 meses seus inquilinos, porque normalmente esses casos são com inquilinos que são bons pagadores e os locatários não gostariam de perdê-los. Legal, entrevista bem esclarecedora, informações importantes trazidas pelo advogado Breno Tarifa. Conversamos sobre como ficam as locações em tempos de coronavírus. Doutor, muito obrigado por suas informações e esclarecimentos. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp e uma boa terça-feira para o senhor. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.